E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, damos as boas-vindas a você. Mais um Repensar que se inicia. Hoje trazemos um convidado novamente, um querido, que a gente fica muito feliz quando ele volta aqui conversar conosco, William Sanches. E o livro que ele nos traz, sempre ele nos traz um livro muito interessante, importante, que traz ensinamentos, que traz um estímulo a que nós sejamos cada vez mais felizes. E o livro de hoje tem como título Jesus e a Arte de Vencer Desafios. Seja bem-vinda sempre, né, Muito William? obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho de sempre. E quem melhor a nos ensinar a vencer desafios que não Jesus, né? Pois é. É interessante, né, William, que tem muitos livros falando de Jesus. Tem. Mas todos têm algo a nos dizer, não é? Esse é o meu segundo livro sobre Jesus. Eu tenho um livro chamado 5 Letras que Mudaram o Mundo. Foi o primeiro livro que eu escrevi sobre Jesus. E aí, eu tinha a minha versão sobre os fatos de Jesus, o jeito que eu gostava de entender as coisas, como eu pensava sobre a vida, enfim. Só que muita coisa me incomodava, eu me incomodava muito com as interpretações, né? Eu queria ir lá em Israel, eu queria pisar lá em Jerusalém. Onde ele passou, Por não é onde ele mesmo? passou para poder sentir tudo aquilo. Então eu fiz uma viagem para Israel, fiquei um mês lá, fiquei estudando as coisas de Jesus, pesquisando muito, indo nos lugares, sentindo as energias. E aí, só então, eu escrevi o livro Jesus e a Arte de Vencer Desafios. Porque ele foi o grande mestre de nos ensinar a vencer os momentos difíceis das nossas vidas, né? Como eu não uso a palavra difícil, eu uso desafio no lugar, porque você já fica com o cérebro muito mais leve quando você diz que é um desafio muito mais do que é algo difícil. A se transpor, né? Então, esse livro é um livro super atual. Inclusive, ele é um livro de multimídia, porque se você pegar o teu celular, enquanto você estiver lendo o livro, tem alguns códigos embaixo de cada capítulo que chama QR Code. Isso. Você encosta ali o seu celular e você assiste os vídeos meus lá em Israel. Porque eu gravei no túmulo de Lázaro, no Monte das Bem-aventuranças. Eu ainda não fiz Você isso, assiste. mas eu não fiz porque eu Mas estava... você viu os códigos, né? Eu tenho um lugar que eu não podia usar o celular. Eu estava Sim. até num centro espírita, que meu marido foi fazer uma cirurgia Sim. espiritual e eu estava esperando. Então lá ficou não podia lendo, né? usar o celular, né? Só se você saísse do local. Então eu fiquei só lendo o livro, né? Mas agora em casa eu vou fazer Você pode isso. pegar em casa com Wi-Fi, carrega os vídeos, e esses vídeos não estão à disposição na internet, eles só estão para quem lê o livro. Certo. Porque são vídeos que para mim eu considero eles muito íntimos, porque são livros que eu estou emocionado, são vídeos que às vezes eu choro, às vezes eu não estou bem, falando um monte de coisa, assim, nos lugares onde eu estou. Então, se qualquer pessoa assiste, ela não vai entender. Se ela vai lendo o capítulo do livro e ela entra no vídeo, ela está no contexto. Aí ela não vai me julgar. Aí ela vai falar assim, ela até vai se emocionar junto comigo, ela vai sentir aquela mesma emoção, né? Agora, quando a gente fala sobre Jesus, muito se falou sobre ele, mas o que eu sinto, nós sabemos muito pouco sobre ele. Quando eu cheguei em Israel, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu Deus, como sabemos muito pouco de Jesus? Porque assim, eu mesmo me considero um sabedor muito raso de Jesus. Porque assim, de 12 discípulos, 4 nós temos acesso aos textos, ao que eles pensavam, ao que eles falavam. Só aí nós já perdemos muita informação, né? Então, muita informação foi perdida ao longo das histórias, ao longo do conto Diz que Diz. Se eu conto um fato para você agora, e daqui a pouco você vai contar para outra pessoa, você já conta com a tua versão, né? Então, Jesus fez muito mais do que a gente sabe, muito mais do que a gente acessou. E cada discípulo, cada apóstolo, entendeu de um jeito. Isso, né? teve uma versão, né? Teve uma versão. A cada um, talvez tenham experiências diferentes umas dos outros, que nós não sabemos. Chico Xavier tem uma frase que ele diz assim, só você calça os seus sapatos. Isso, eu também adorei isso. E o que eu acho disso? Jesus fez muita coisa, porque só ele calçou sandálias, andou descalço.
E só quem chegou até Jesus, muitas pessoas comuns chegaram, foram transformadas e se perdeu. Não contou, ninguém sabe, ou contou para algumas pessoas, né? Mas isso foi importante porque todas essas pessoas que vivenciaram, contaram ou estiveram com Jesus, é que fizeram a grande transformação do mundo, né? Antes de Jesus, depois de Jesus. Então, a marcação do tempo, né, foi muito forte nisso tudo. E se as pessoas normalmente me perguntam assim, quando você vai para lá, você sente... Até uma tia me perguntou esses dias, ela é evangélica, ela falou assim, filho, meu sonho seria pisar lá. E me conta uma coisa, é verdade que você sente toda aquela emoção de Jesus? Sente. É uma questão energética. Eu me emocionei muito atravessando o Mar da Galileia, foi um lugar que eu chorei muito. Então, num barco, assim, que eles construíram um barco que é a réplica dos barcos usados naquela época, que o Pedro usava para pescar. Então, a gente sobe naquele barco e atravessa o Mar da Galileia. E que eu descobri que não é um mar, é um grande lago, porque é de água doce. Então, ele é muito calmo, né? E a sensação que tem é que a qualquer momento Jesus vai vir andando sobre as águas, te encontrar. Então, uma coisa que eu perguntei para o Adilson Ferreira, que também fez essa viagem, é se não dá medo de estar naquele lugar por conta de tudo que a gente ouve falar, daquele local. Das bombas? Das bombas, não Olha, tem isso. Eu não fiquei com medo, porque eu estou acostumado a andar em São Paulo, Guarulhos. Tá tudo certo, né? Não tem problema, né? Eu tenho mais medo de parar no Farol aqui em São Paulo, porque lá eu me senti muito seguro. E nos primeiros dias você vê os soldados. No terceiro dia você não vê mais, porque seus olhos se acostumam com eles. Passa a ser natural aquilo. Passa a ser natural. Eu passava aqueles soldados com aqueles canhões, com aquelas bazucas imensas. Aconteceu nada. Não, porque se eu tiver que morrer, eu vou morrer em qualquer lugar desse planeta onde eu estiver, né? Verdade. Eu preferia morrer em Jerusalém, porque o pessoal vai falar assim, nossa, Mudília morreu em Jerusalém. pertinho, pelo menos pertinho. Ia vender tanto livro, porque o pessoal ia falar assim, nossa, ele morreu lá. Que maravilha, né? Então, quer dizer, eu não tenho esses bloqueios, não. Eu vou agora para a Índia, eu vou ficar um mês na Índia também, e as pessoas falam assim, nossa, mas você vai para lá? Lá é sujo, lá é porco, lá você vai ficar doente. Se você ficar com esses bloqueios, não existe. Mas é longe. Longe é um lugar que não existe. O que é o longe? Isso. Longe é um lugar que não existe, né? Quando você está apaixonado, você atravessa do estado para o outro para conhecer a pessoa, para ver a pessoa, você não vê o longe, você fica 3 horas no trânsito para sair para jantar. Você não vê aquelas horas passarem, né? Então, o longe é um lugar que não existe quando você quer muito uma coisa, né? Então, quando você tem um sonho, você quer muito. Jesus queria muito transformar as pessoas pegando o que elas têm de melhor. O que um mestre faz? O mestre, ele pega aquilo que tem de melhor das pessoas e exalta. Nós fazemos o contrário. Né? Quando alguém faz alguma coisa de errado, a gente fica lembrando ela toda hora que ela fez algo de errado, jogando na cara dela. Muito bom. Nós vamos continuar já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.